Dorime, interimo ad appare dorime. Fala turma, filósofo e professor Victor Hugo aqui com vocês e vamos para mais uma reflexão. Vamos lá. O mundo virtual, será que ele tem consequências no mundo real ou ele é só virtual? Bom, se a gente pensar um pouco, quando lançou o filme Matrix, né, qual era a ideia ali por trás do filme Matrix? Era de que a gente vivia numa simulação, certo? Nossos corpos estavam alimentando as máquinas que já tinham dominado a humanidade e elas simulavam para nós a Matrix, né? Então a gente vivia nessa simulação, simulacro, né? E isso é o que Jean Baudrillard escreveu, né? Essa simulação da realidade. Daí também deu a ideia para esse filme. E isso permeou grande parte do pensamento da época, certo? Muita gente se perguntou se a gente estava vivendo uma realidade. Mas o que também ficou é que na Matrix, nada do que acontecia afetava o mundo real. E talvez a gente levou isso para o mundo virtual. Essa promessa de liberdade, né? É o que se vendia no Vale do Silício entre os engenheiros da tecnologia, é de que o virtual nos libertaria das amarras desse mundo, né? Democracia, para eles era ruim. Democracia, presidentes, leis e regras, né? Então eles eram vistos assim como, né, os piratas, os anarquistas, né? Se engana que acha que só entre os punks tinha essa áurea de anarquista. Não, entre os engenheiros da tecnologia também tinha essa anarquia, né? E para eles o mundo virtual libertaria as pessoas. E quando a gente começou a navegar ali, né, em 2000, nas redes, talvez a gente tinha a falsa noção de estar entrando em águas que não afetavam o nosso mundo real, que não tinham consequências no mundo real. Talvez naquela época nem tanto, mas depois da virada do smartphone, a gente vê que o mundo virtual realmente tem consequências drásticas no mundo real, afeta, né? Então a gente vê comunidades sendo criadas, os incels, a gente vê comunidades da Deep Web, a gente vê grupos assim anônimos de extremistas, né? E infelizmente dali tanta coisa ruim sai, como coisas no mundo real que a gente sabe. Só que a gente também precisa ver que quando a gente assume de que a gente está entrando no mundo virtual e a gente coloca uma máscara e a gente assume uma persona, talvez isso possa revelar muito mais o nosso caráter do que a gente imagina. Você veja bem uma pessoa que ela entra nas redes sociais e faz comentários assim horríveis, né? A gente vê muitos por aí. Republica vídeos de ódio. E essa pessoa às vezes sai ilesa daí, como se aquilo não alterasse o caráter dela. Na verdade é só uma maneira dela tampar o rosto, como uma criança faz, e achar que ninguém tá vendo. E achar que aquilo não tem consequências pro caráter dela. Mas o que a gente vê e aquilo que a gente se expõe nas redes é muito mais prejudicial do que não. Talvez aí um engano, né, que
inconscientemente a gente alimentou durante anos, né? De que o virtual ele não tem consequência no real. Ou na verdade a gente teria que tratar o virtual muito mais como algo real realmente, que a gente se expõe, que é uma troca, né? A gente está se expondo para esse mundo e tudo que a gente vê e que a gente consome afeta nós diretamente. Então veja que não é algo normal, algo normal não é algo irreal, não é uma simples, eu vou ver, eu vou xingar, eu vou baixar esse vídeo aqui, eu vou ver essas coisas aqui e isso não vai me afetar. Vai afetar sim. Um filme que eu acho muito interessante é o Círculo de Fogo 2. Tem um cientista que ele começa a ter contato por experiência com o cérebro de um kaiju. E no fim do filme, quando tem uma ameaça alienígena, vai ver que ele estava diretamente envolvido com aquilo. Por quê? Porque ele estava em contato diariamente. Veja, não foi rápido para que ele entrasse naquilo, não demorou tempo se expondo àquele cérebro de kaiju. E a partir do momento que você se expõe a todo esse conteúdo, e ao conteúdo que você se expõe, de repente, dependendo do conteúdo que for, isso te transforma. Daí a preocupação com os Red Pill. Porque parece inofensível, mas uma pessoa que se expõe a esse conteúdo, um conteúdo que diz que você tem que ser o macho alfa da casa e que a sua mulher tem que fazer tudo que você pedir e ela praticamente tem que ser a sua serviçal. A partir do momento que você se expõe a isso, será que realmente isso não afeta você? Então, muito também dessa injustiça, sabe, dessas pessoas que saem ilesa depois do tanto de culpa que elas têm por estar também expondo esses vídeos, por estar sendo, às vezes, muitos influenciadores do Red Pill que falam, saem ilesos. Por quê? Porque não dá para você achar a culpabilidade da pessoa, só o argumento. Aí ele vai falar, não, meu argumento não foi o que causou. Mas causou, tá ali, né? Agora, eu falei de Red Pill, comecei a falar de Matrix. No Matrix, a pílula vermelha simbolizava a verdade. Só que a verdade é a saída de uma falsa realidade da Matrix. Como sair desse tanque que as máquinas deixavam os seres humanos. Tem a ver com a filosofia de Baudrillard, simulação. E os Red Pills pegaram dessa filosofia riquíssima, desse grande filme, e estão usando para dizer que tem a ver com machismo. Olha, tem uma coisa que ninguém fala. Os irmãos Wachowski que fizeram o filme Matrix, os dois hoje, eles são transexuais. Tá? Eles são trans. Então, veja, eles baseiam uma coisa machista, totalmente misógina, homofóbica, em uma obra realizada por pessoas trans. Para você ver como que eles acho que nunca nem chegaram a pesquisar a obra. Você vê como que a obra, como que a mentalidade deles nasce de uma mentira. Não tem nada a ver, o Red Pill não tem nada a ver com você sair da ilusão que a sua mulher está tentando dominar. Não, na verdade essa pílula vermelha tem a ver com o Simulacrae. O Simulacrae de Jean Baudrillard tem a ver com a obra das irmãs Wachowski, que na época eram os irmãos, só que agora se definem como as irmãs Wachowski. Então, os Red Pills, eles são assim tão rasos, eles baseiam toda a sua filosofia, se é que eu poderia falar filosofia de vida, né? Porque
acho que até suja a filosofia, baseiam toda essa sua modo de ver a vida em algo que não existe. Porque a pílula vermelha não tem nada a ver não fala sobre machismo, não fala sobre o mundo que as mulheres dominam. Não tem nada a ver. Então, fica a reflexão.